Se você já estudou um pouquinho de redes de computadores, já deve ter ouvido os termos como Half Duplex e Full Duplex. Olá a todos, Bruno Vanderlei aqui mais uma vez, agora falando sobre métodos de transmissão de dados. Antes, um recado. O lançamento do e-book Guia de Troubleshoot Redes está se aproximando. Então, se inscreve aqui embaixo no link, pois teremos uma condição exclusiva para os primeiros interessados. O lançamento vai ser na segunda semana de maio. Então, tá bem perto, pessoal. Sem mais delongas, voltando ao assunto. Os sistemas de telecomunicações eles costumam transmitir de maneira bidirecional. E isso aí, conforme for fazendo essa transmissão, pode afetar o desempenho da rede. Então, eu queria te mostrar como é que isso funciona aí, especialmente em redes locais. Sem mais delongas, vamos com tudo? Maravilha, pessoal. Nós temos aqui três tipos de transmissão de dados. A primeira é a Simplex, a segunda é a Half Duplex e a terceira é a Full Duplex. Então, sem delongas. Simplex é a transmissão unidirecional, ou seja, para uma única direção. Então, normalmente esse tipo de transmissão é usado para TVs, ou seja, a sua televisão aí por assinatura ou então a sua TV aberta, ela usa essa modalidade, ou seja, você apenas recebe o sinal, você não tem uma interatividade. Então, com a sua TV por assinatura como a Sky, ou então com a NET, dependendo da localidade onde você esteja, funciona nessa abordagem. Já o Half Duplex, pessoal, aí já é uma transmissão bidirecional, entretanto não é simultânea, ou seja, pensando aqui numa rede de dados, ou você transmite ou você recebe essa informação. Se estiver pensando nisso aqui como se fosse um cabo de rede, ou vai informação ou volta informação. Se porventura a gente tiver tráfego indo e vindo ao mesmo tempo, nós temos algo que é chamado de colisão. Essa colisão, pessoal, ela atrapalha bastante as nossas redes locais. Tá? Então, por isso, vem aqui comigo. Hoje em dia, dificilmente você vai ter, pelo menos pensando em cabo, você não vai ter esse tipo de transmissão. Por quê? Porque ela não é tão eficiente. Claro, ela ainda é padronizada. Tá? O padrão para redes locais, que é o Ethernet, ele trabalha ainda com essa modalidade. Mas a grande maioria das redes não usa mais essa transmissão de dados por padrão. Uma questão de desempenho. Voltando aqui. Então, você tem a Half Duplex e o Full Duplex, como vocês já podem inferir, você tem a transmissão aí bidirecional simultaneamente. As tecnologias hoje de rede de dados, como a Ethernet, rede local, usam essa modalidade, porque você pode transmitir e receber os dados simultaneamente. Perfeito? Só que, se você tiver uma rede híbrida, ou seja, uma parte da rede é half e outra parte é full, às vezes não é tão interessante, porque você pode ter o quê? Um afunilamento desses dados. Perfeito? Ou seja, você pode estar usando aí a sua rede de maneira subutilizada, pessoal? Então, acho que não é uma boa opção em termos de desempenho. Agora, pensando em retrocompatibilidade, é algo legal. Por quê? Porque, de repente, você tem uma rede dessa aí, tem algum problema na interface que ela não consegue trabalhar em Full Duplex. E, com isso, ela reduz para Half Duplex. Deixa eu te mostrar um pouco melhor isso. Tem, por exemplo, aqui um switch bem simples, onde tem uma opção que tem a grande maioria dos switches, que é a de auto-negociação. O que seria a auto-negociação, o auto-negotiation? Ele pode trabalhar das mais diversas formas. Ele pode, por exemplo, ter uma interface full duplex, ele pode trabalhar com half duplex, ele pode trabalhar com 100 megabits por segundo, que é o Fast Ethernet, ou 10 megabits por segundo, que é o Ethernet tradicional. Então, pessoal, essa autonegociação é interessante por questões de retrocompatibilidade. Vai que esse cara aqui ele é um computador super moderno e ele consegue trabalhar com full duplex, maravilha. Esse outro cara aqui, ele não é tão moderno, então ele trabalha com half duplex e de repente 10 megabits por segundo. Claro, em termos de desempenho, quando esse cara aqui, a transmissão de dados, sair daqui e for para esse outro indivíduo aqui, você vai ter um decréscimo. Porque se esse cara aqui trabalha, por exemplo, também com 100 e esse também com 100, esse aqui tem 100 para cá e 100 para lá. Esse aqui não. Ou vai 100 ou volta 100.
Perfeito? Então dá aquela analogia do funil que eu mostrei para vocês. Agora, se você tem aí uma rede completamente full duplex, pessoal, ou seja, dessa maneira aqui, todas as interfaces trabalham com full duplex, né, e, por exemplo, aqui Fast Ethernet, que chega a 100 megabits por segundo, eu vou ter 100 para um lado, 100 para o outro, total de 200 megabits por segundo. Então, vejam aí a diferença, você, na verdade, tem um aumento de 100% no desempenho. Tá? Isso pensando em redes cabeadas. Agora, vem comigo aqui. Em redes Wi-Fi, pessoal, a situação é bem diferente, tá? Porque você não tem um meio guiado ali que você consegue identificar essa colisão. Tá? Isso é um tema para um outro fórum, né? Porque quando você fala de colisão, você tem outros métodos, tanto de detecção de colisão, quanto de evitação, né? Não sei se é a palavra certa, né? Avoidance, né? Em inglês, né? Para você evitar a colisão, né? Que é o que você faz em rede sem fio. Por quê? Porque como você tem aí em rede sem fio um meio não guiado, ou seja, um meio que você não está vendo, né? Você não consegue identificar onde está passando o sinal Wi-Fi, né? Você não tem um cabo, né, guiando, é difícil você detectar essa colisão. Então, vem aqui comigo. Em redes Wi-Fi, você tem uma transmissão, na sua grande maioria, 95% das vezes, half duplex. Ou seja, ou eu transmito ou eu recebo. Esse é o padrão do Wi-Fi, justamente porque ele não consegue fazer esse controle tão preciso assim dessas colisões. Claro, né, o Wi-Fi 6 e futuramente aí o Wi-Fi 7, 8, né, eles vão ter certamente a possibilidade de algum tipo de full duplex, mas isso ainda não está muito bem definido no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Existem tecnologias para isso, mas não vou tratar, já que não está ainda muito em vigor. A real mesmo é que hoje o Wi-Fi trabalha com half duplex. Tudo bem, pessoal? Então, tentei ser o mais breve possível aqui, mostrar para vocês como é que funciona a transmissão de dados, especialmente aí em redes locais, né? E também em redes locais sem fio. Espero que tenha sido útil para vocês. Um grande abraço e te espero na próxima.